casa do Senhor, logo nesse domingo pela parte da manhã. Espero que você saia daqui hoje totalmente diferente como você entrou, em nome de Jesus Cristo. No abrir e fechar das Escrituras Sagradas, nós encontramos a resposta, nós encontramos a edificação, nós encontramos a transformação para a nossa alma, para a nossa vida, e é o que você vai estar recebendo hoje, em nome de Jesus Cristo, amém, pessoal? A gente está nos domingos estudando mensagens sobre transformação, mensagem para ter essa transformação de caráter, essa transformação de personalidade, e eu creio que você hoje vai estar recebendo essa direção divina. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada sem mais delongas, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. O título da mensagem hoje é Crentes Perturbados. Que isso, pastor? O que o senhor falou aí? Isso você escutou. Você vai entender bem. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Lucas 24, 36. Vai aparecer nos 4 televisores. Aquele lá está funcionando também? Está funcionando a televisão aí? Tá? Maravilha, glória a Deus, bênção. Então vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 36, diz assim a Bíblia: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Só para localizar você na mensagem, primeiramente, a mensagem da Bíblia, aqui Jesus ele está aparecendo logo depois de 3 dias sem aparecer. Jesus ele está se manifestando aqui depois da ressurreição. E Jesus ele se apresenta aos 11, né, como diz a Bíblia Sagrada, né? Se apresentou aos 11, nos 11, né? E falando ele mesmas coisas, se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E o versículo 37 começa a mensagem que diz assim a Bíblia Sagrada, ó: e eles, escuta só, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Isso aqui é uma coisa extremamente séria, pessoal. Esse pessoal aqui, os discípulos, eles estiveram com Jesus 3 anos. Alguns estudiosos falam até 3 anos e meio eles estiveram junto com Jesus. E aí Jesus ficou sem aparecer 3 dias. Eles acabaram enxergando então Jesus passando por todo o processo, né, da crucificação, depois do sepultamento. E aí você nota que quando Jesus aparece para eles de novo, eles estão desse jeito. Então você vê que eles estão atemorizados, diz a Bíblia, espantados e atemorizados, e pensavam que viam alguma coisa. Então o que aconteceu com eles? Eles estavam passando por um período que eu e você a gente passa também, período de novidade, período de transição, quando coisas começam a acontecer na nossa vida que a gente não estava muito preparado para aquilo, a gente não estava esperando aquilo, então a nossa cabeça começa a ficar desse jeito. E não é só com eles não, pessoal, com a gente também acontece isso. Então quando eles olharam Jesus, eles não conseguiram nem reconhecer que era Jesus. Eles pensavam que viam algum espírito. Então o que aconteceu com eles? Eu anotei aqui no meu estudo, nesse versículo 37. Perderam a visão, eles perderam a fé, não tinham certeza do próximo passo que ia acontecer com eles. Eles estavam confusos, até coloquei confusos do que eles achavam e sentiam. Você vê que eles estavam com dúvidas no coração deles. Eu vou ler de novo o versículo e você vai ver, ó. Eles estavam espantados, atemorizados e pensavam que vinha algum espírito. E como o pastor Michael falou, então a gente fica assim também. A gente perde a visão. E tem uma época na nossa vida que a gente acaba perdendo até a fé. Você vê que eles não estavam mais acreditando em Jesus. Você vê que coisa interessante. Mas era um período de transição que eles estavam passando. Aí no versículo 38 é mais sério ainda, que aqui veio o título da minha mensagem, vem do versículo 38, porque o versículo 38 diz assim a Bíblia Sagrada, ó: e ele lhes disse, Jesus falou para eles quando viu eles daquele jeito, atemorizados, confusos, se batendo, a mente deles não estava correta, né? Não estava centrada, ela estava desequilibrada. Quando Jesus viu que eles estavam desequilibrados, Jesus ele diz assim, faz 2 perguntas para eles. Primeiro, e ele disse: por que estáis... Viu? Qual que é o título da mensagem do pastor Mike hoje? Crentes perturbados. Eles não eram crentes, irmão? Eram? Eles não andaram 3 anos e meio com Jesus?
Mas você vê que eles estavam perturbados. Jesus disse: por que vocês estão perturbados? E ele fala uma coisa mais pesada ainda. Ele diz assim: e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Então eu anotei aqui, né? O diabo se aproveitou desse momento de transição que eles estavam passando, né, de observar essas novidades que estavam acontecendo com eles, porque isso nunca havia acontecido com eles. E o diabo começou então a colocar pensamentos ruins na cabeça deles. Começou a colocar vários pensamentos ruins. E Jesus disse: por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Eu até coloquei aqui coisas absurdas. Tem gente que começa a passar por transições e novidades na sua vida, e a pessoa começa a pensar, né? Era melhor que eu morresse mesmo. Acho que muitos de vocês já passaram por isso. Tomara que Deus me leve. Tem gente que começa a pensar coisa absurda, né? Eu até coloquei outro exemplo assim, será que Deus existe mesmo? Tem pessoa que começa a pensar: será que eu tenho chamado? Será que eu estou no lugar certo? Será que ela era para ser para mim mesmo? Será que era para mim estar casado com ele? Será que era para mim ter tido esse filho? Será que... Você vê, momento de transição deixa a gente perturbado. Sobem pensamentos na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo. E por mais que você seja crente, e dá uma bagunçada na nossa mente. A nossa mente parece que ela balança. E essas mudanças radicais que acontecem com a gente de vez em quando, de lugares, aconteceu uma coisa com o marido, aconteceu uma coisa com a esposa, aconteceu um acidente, a pessoa passou por uma enfermidade, a pessoa passou por um período assim de transição na empresa, de local. Você vê que essas mudanças radicais, elas acabam, como eu expliquei para você, né? Elas acabam balançando a gente. E olha que eles estavam desse jeito. E se você for pegar um pouquinho atrás, lá no versículo 33 de Lucas 24, eles mais ou menos sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Porque se você for voltar um pouquinho no 33, diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quem que era esse aqui? Os discípulos do caminho de Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús já tinham se encontrado com Jesus. E eles voltaram lá, né, como diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 que estavam com eles. Continua lendo, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E olha só o que mais diz: e eles contaram o que lhe aconteceu no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. E o próximo versículo é: e falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Então, eles já tinham tido uma experiência com Jesus. Então, eles tinham, o pessoal do caminho de Emaús já tinha tido essa experiência. Jesus já tinha aparecido também para Simão. E mesmo assim, eles estavam bagunçados. Então, como eu disse, né? É momento de coisas radicais. A nossa cabeça, parece que ela não está preparada para isso. A nossa mente, ela fica assim, ela se bate, a gente começa a se bater. E isso é uma coisa normal. Subir em pensamentos absurdos, subir em pensamentos na nossa cabeça, pensamentos malucos, pensamentos loucos. Nós ficarmos perturbados. Eu sempre digo isso: você passou por uma coisa que você não estava acostumado a passar, isso pode acontecer contigo. E outra coisa, agora é mais séria. Então, Jesus já havia morrido, mas eles não tinham essa certeza da ressurreição. Por mais que eles tinham o pessoal de Emaús, que Jesus já tinha aparecido, o Simão já tinha presenciado Jesus, mas mesmo assim eles estavam perturbados e com pensamentos horríveis na cabeça. Bom, versículo 39 diz assim agora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu vou ajudar você hoje aqui, hein? Escute isso aqui agora, porque isso aqui é bem provável que isso aqui aconteça com você também. Já aconteceu comigo. 39 diz assim, Jesus falou, né? Vede, pois, as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois, um espírito não tem carne nem osso. Vede como vedes que eu tenho. Então Jesus agora ele começa... É incrível isso aqui. Até vamos ler o 40 e o 41 junto, E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E o 41 fala: e não crendo eles ainda. Jesus mostra a mão, Jesus mostra o corpo, Jesus está procurando se apresentar para eles, porque eles estavam perturbados, com pensamentos esquisitos, eles estavam duvidando de Jesus, mente bagunçada, e Jesus está querendo explicar para eles, olha só, Jesus tentando provar para eles que é Ele.
E eles conviveram quantos anos com Jesus? Viram milagres, viram Jesus caminhando sobre as águas, multiplicação de pães e peixes, Jesus pregando, libertando lá a mulher adúltera, expulsando o demônio. Quantos anos? 3 anos e meio. E agora Jesus passou 3 dias. Quantos dias Jesus ficou longe? 3. E eles viram tudo que eles viram, eles ficaram impressionados com a crucificação, com o sepultamento. E eles estão agora, quando Jesus aparece, deu uma pane geral na cabeça deles, porque a Bíblia vai falar um negócio violento agora, ó, 41 é demais, ó. E não crendo eles ainda por causa do que agora? Da alegria, e estando maravilhados, disse: tendes alguma coisa de comer? Não, pera lá. 2 versículos atrás eles estavam perturbados, eles estavam com pensamentos ruins na cabeça, e a Bíblia diz que eles estavam espantados e atemorizados. 2 versículos para baixo, eles estão alegres. O que é isso? Desequilíbrio. Alegria misturada com perturbação. Eu até coloquei no meu estudo, são emoções confusas. E as pessoas vivem isso. Eles podem ser crentes, mas além de crentes, sabe o que eles são? Seres humanos. E seres humanos ficam assim. Isso aqui ficou registrado na Bíblia para mostrar para mim, para mostrar para você, que a gente começa a ficar, sabe, desse jeito. Esses mistos de emoção. Eu chamo, por que eu digo que é um misto de emoção desequilibrada? Porque, como eu disse, um pouco antes eles estão assustados, e agora já não estão acreditando em Jesus por causa da alegria. Uma hora alegre, uma hora triste. Você sabe que eu me lembro dessa passagem, desse negócio de alegria e tristeza, lá na casa de Jairo. Lembra de Marcos capítulo 5? Volta um pouquinho em Marcos capítulo 5. No versículo 38, diz assim, ó: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. O que eles fizeram no versículo 40? E riram-se dele. Olha o que Jesus mandou esse pessoal fazer, ó. Sai, ó. E tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os levou com eles aonde estava, e entrou onde a menina estava deitada. Ou seja, você vê, uma hora estavam chorando, pranteando, e da outra hora eles já estão rindo. Jesus disse: aqui eu não consigo operar. Eu não consigo operar, porque está um desequilíbrio. Um desequilíbrio. Uma hora está dando risada, outra hora está... É uma perturbação. Isso é uma perturbação. É uma pessoa que ela não consegue estabilizar a emoção dela. Tem gente que não consegue estabilizar. Mas repito, isso acontece quando a palavra de Deus muitas vezes aparece no meio de uma situação e a pessoa não consegue acreditar. Então o pessoal estava chorando quando Jesus disse: ela não está morta, mas ela dorme. Eles não creram, eles debocharam, eles riram. Os discípulos também, com alegria, eles estavam com muita alegria. Eles começaram aquela alegria deles, já trocou, né? Porque eles estavam perturbados, emocionados, né? Espantados, perturbados, com pensamentos ruins, absurdos na cabeça. E daqui a pouco eles ficam com alegria e eles não acreditam em Jesus ainda. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: vocês têm alguma coisa para comer aqui que eu quero provar para vocês que sou eu. Eu quero provar para vocês. Então, como é que Jesus está querendo provar para eles? Mostrando fisicamente, evidências físicas, que é Ele. Então, o que eu aprendo até aqui, né? Que se eu estou, né, com essa emoção desequilibrada, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de acreditar na Bíblia. Eu tenho dificuldade de acreditar em Jesus. E tem gente que é assim, é qualquer crise que passa, crise financeira, crise ministerial, crise familiar, qualquer crise que surgiu, qualquer transição, qualquer novidade, qualquer coisa que surge, a pessoa já desequilibra, dá um desequilíbrio. Ora a pessoa chora muito, ora a pessoa ri demais. Quem já escutou alguém falando assim, ó, essa pessoa é de altos e baixos? Já escutou alguém falando isso? Não, a pessoa é de alto e baixo. A pessoa ora está chorando, daqui a pouco está rindo, parece um palhaço. Daqui a pouco está rindo, daqui a pouco a pessoa quer ficar no quarto sozinha. Isso é período de transição, irmão. Esses períodos de transição, eles ficam assim. Até você se assentar, até você estabilizar as suas emoções. Ok, voltando lá em nome de Jesus, tá? Lucas capítulo 24, agora o versículo 42. Aí diz assim o 42. Está acompanhando o que eu estou falando?
porque isso aqui pode estar acontecendo com você. Mas pastor, como é que vai resolver? Calma que eu vou chegar lá. 42 diz assim, ó: então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Apresentaram e deram para Jesus, o que ele tomou e comeu diante deles. Então Jesus começou a comer lá o peixe, comeu o favo de mel. Que comida estranha que eles comiam, né, irmão? Né? Estranha a comida deles, né, irmão? Mas eles comeram, deram para Jesus. Jesus comeu um peixe e um favo de mel. Aí tá, Jesus comeu, apresentou, né? Porque se fosse um espírito não podia comer, né? Aí o que aconteceu no versículo 44, o seguinte, e agora tem mais coisa para a gente aqui, né? Diz assim, ó: e eles disse, né? São essas palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Então Jesus, ele começou então a se alimentar, começou a comer com eles. Eles estavam com aquela cara de perturbado, uns estavam rindo, outros estavam espantados, loucos, e eles não conseguiam acreditar em Jesus. E Jesus então começou a explicar para eles: pessoal, a Bíblia Sagrada continua a mesma, a Bíblia não mudou, é um período. Tudo que eu estou falando para vocês, vocês estão passando, isso eu já tinha dito para vocês. A Bíblia Sagrada é a verdade. Jesus falou assim: olha, é necessário, volta um versículo 44 de novo, ó: são essas as palavras que eu vos tinha dito ainda convosco, que era necessário, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, no livro da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, tudo que está acontecendo hoje, não é uma coisa que vocês ficarem desse jeito. Vocês esqueceram da palavra? Vocês esqueceram da Bíblia? Então, até eu estar comendo junto com vocês aqui, é uma parte do cumprimento da Escritura, é uma parte do cumprimento da palavra. Agora Jesus está tentando fazer eles assentar a cabeça deles, assentar o entendimento deles. Jesus dá para ver no olhinho deles. Jesus conseguia ler pensamentos, então ele via que os pensamentos eram os pensamentos horríveis que eles estavam tendo, irmão. A fé deles estava totalmente abalada, estavam com dúvidas, pensamentos horríveis. E aí você vê que a Bíblia diz no próximo versículo que assentou o entendimento deles, ó: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então como é que eu e você nós vamos estabilizar? Vindo para a igreja e escutando a palavra, fazendo campanha, que você tem que pegar alguma coisa. Eu tenho que mostrar para você, né, uma coisa para tocar. Jesus teve que comer o peixe, teve que comer o mel na frente deles. Teve uma coisa para tocar, para encostar, para ele se estabilizar. Ponto de contato. Daqui a pouco Jesus disse: toca aqui, ó. Toca aqui, encosta. Ó, pode encostar. Então, ponto de contato, palavra pregada. Que tem muita gente que é contra a campanha, contra propósito. Não é, tá certo? Campanha e propósito é para começar a assentar a tua mente. É para assentar que você pode ficar curado, que você pode prosperar, que você pode ser liberto. Bom, enfim, aí eles compreenderam. A Bíblia diz que abriu o entendimento deles. E no versículo próximo diz assim, ó: e em seu nome se pregasse o arrependimento. Aí Jesus continua explicando, né? No 46 que eu não li, né? Isso é. E assim está escrito que convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, agora aqui, isso aqui é forte. Se segura na cadeira que o versículo 48 diz assim, ó: e dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que eu vos envio a promessa de meu Pai. Para tudo agora. Você vê que mesmo eles perturbados, mesmo eles com esses mistos de emoção, confusos, acreditando, não entendendo essa novidade, essa transição, Jesus disse: mesmo assim eu tenho uma promessa para vocês. Ou seja, eles mudaram com Jesus ou não mudaram com Jesus por causa do período? Mudaram ou não mudaram? Mudaram, a cabeça deles deu um tranco, deu um pane na cabeça deles. Só que você nota que Jesus não mudou com eles. Jesus senta, tem paciência, come pão, come peixe, come o favo de mel, explica para eles a Bíblia, explica para eles a palavra, e depois diz para eles assim, ó: eu não mudei. Eu continuo tendo uma promessa para vocês. Eu estou aqui enviando para vocês a promessa do Pai. Aí eu lembro daquele texto na Bíblia Sagrada que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. Abra sua Bíblia Sagrada para você ver que a Bíblia é muito forte, né?
Porque a Bíblia diz assim, ó, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. O que significa isso? Por mais que você dê uma balançada na tua cabeça, tem momentos na sua vida que você pensou, ai Deus, tomara que eu morra, acho que Deus não existe, ou sei lá, você pensou, acho que eu não tenho chamado, ou coisa do gênero, você pensou tanta besteira já na tua cabeça, mas Deus, Ele permanece fiel. Se você mudar com Deus, Deus não muda com você. Deus não muda, Deus permanece. Deus vai procurar primeiro consertar a tua cachola. Meu Deus do céu, que loucura, né? Deus vai tentar, vai se esforçar para primeiro fazer assentar os teus pensamentos, fazer você se estabilizar. E na hora que você se estabilizar, Ele vai te usar de novo. É um período, irmão, 3 dias ali deu uma confusão, irmão, ninguém estava esperando aquele negócio, por mais que Jesus tinha falado. E não adianta, irmão, a Bíblia diz ou não diz que no mundo tereis aflições? Tá, mas quando vem a luta, parece que isso aí, parece que o que Jesus falou que no mundo tereis aflições, você nunca leu. Ele não diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados, mas até apareceu uma enfermidade, né? Porque na hora que aparece a enfermidade dá piti. Ele não disse eu vim trazer vida e vida com abundância? Tá, mas até apareceu uma crise financeira. Ele não disse eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, disse ou não disse? Mas é só aparecer uma luta, você já dá um piti. Então é isso que eu estou falando. Então Ele não vai mudar, Ele não vai mudar, Ele vai primeiro procurar te estabilizar. Repito, com uma campanha, um ponto de contato, um pão, um peixe, um mel. Depois Ele vai dar para você a palavra, vai dar a escritura. Ele não vai mudar, mesmo que você for infiel com Ele, você mudou com Ele, você subiu uns pensamentos absurdos, Ele não vai mudar contigo. A Bíblia diz em Números 23, versículo 19 o seguinte, Números 23, porque de vez em quando você tem umas crises existenciais, e eu também tenho, acho que todo mundo tem, né? Quem já teve crise, né? Uma crise, né? Crise de fé, crise de ministério, crise de saúde, crise, dá uns pane, irmão. Né? O carro não dá pane elétrico? Dá ou não dá pane elétrico? Dá um pane, daqui a pouco. O meu carro não é um carro velho, é um carro novo. Só que de vez em quando, né? Você vai ligar o carro e ele dá uma piscadinha, não uma coisa muito séria, mas dá uma piscada, um negócio diferente. Daqui a pouco o dia é uma pane. Nós não dá pane elétrica, dá pane na mente. É na mente, é a nossa mente, devia dar uns, né? Eu acho que você já passou por isso, de você estar orando e passar um pensamento ruim na tua cabeça na hora que você está orando. Quem já aconteceu isso? Um pensamento, não, você está orando, vem um pensamento ruim. Ou vem um pensamento, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você está aqui buscando a Deus. É mesmo, é verdade. E geralmente isso acontece com maior frequência em época de crise. Em época de dificuldade, você passou por uma coisa que você não estava acostumado a passar. Não era uma coisa normal. Mas Deus não muda, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai continuar com a promessa dele para a tua vida. E diz assim agora, porventura diria ele não faria, ou falaria ele não confirmaria? Ele disse não, é esse pessoal aqui, olha que forte que eu vou te falar, é esse pessoal perturbado, que loucura que eu vou falar agora, é esse pessoal perturbado, espantado, que agora está com uma alegria tão grande, e que não consegue acreditar em mim, que eu vou fazer com que o evangelho dê início. O início, o boom do evangelho vai acontecer com esses caras imperfeitos, porque a gente logo pensa, irmão, me perdoe que eu vou falar, você vai dizer assim, ai pastor, que loucura que você vai falar agora. Não, a gente pensa que o evangelho vai ser divulgado e difundido com pessoas que andam nas nuvens. Pessoas que andam nas nuvens, pessoas que são extremamente centradas, pessoas que nada. Pensa nos discípulos, irmão. Pastor, mas eles não tinham Espírito Santo ainda. Não, tudo bem, eles não tinham Espírito Santo ainda, mas meu irmão, eles não estavam legal. Quem concorda que eles não estavam legal? Pô, Jesus teve que sentar com eles, irmão, sentar com eles. Tem uma coisa para comer aí, pessoal? Bom, eu não sei, eu acho que tinha outra coisa para comer, irmão. Eu acho que tinha outra coisa. Eles trouxeram peixe e mel. Eles não estavam legal, irmão. Eles não estavam bem, irmão. Não estavam. Até pela comida dá para ver que eles não estavam legal. Quem concorda comigo, irmão? Você já comeu peixe com mel, irmão? Eu não sei, irmão. Jesus deve ter comido assim, ó. Meu Deus.
É com esses caras que eu vou começar o evangelho. Pensa. Aí tá, voltando lá, versículo 49 diz assim, ó, eu não mudei com vocês, eis que eu envio a promessa de meu Pai. Então Deus não muda. Agora lê a próxima palavra depois do ponto e vírgula. O que diz aí? Ficai. Fala em voz alta comigo todo mundo, ficai. Ou seja, vocês não estão prontos, vocês não estão legal. Esse período que vocês deu essa balançada na cuca de vocês se desestabilizaram, não está legal, vocês têm que ficar aqui. Não dá ainda para vocês anunciar o evangelho. E ele disse bem assim para eles, ó, ficai. E esse ficai aqui, ele não está falando assim, ó, atenção todo mundo, ó. Ele não está dizendo assim, ó, se for possível, se der para vocês ficar, se Deus tocar no coração de vocês, quem sabe. Não, o que ele está dizendo? Olha para o teu irmão, aponta o dedo e diz assim, ó, fica. O que ele está dizendo assim, ó, vocês não estão preparados, vocês não estão legal, vocês não estão preparados. E ele disse aqui, ó, ficai em Jerusalém. Não é em Jerusalém, diz aí? Ficai em Jerusalém. Aí, pessoal, olha só o que vai consertar a cabeça deles agora. Pastor, o que vai consertar a cabeça deles? Que eu estou entendendo Jesus explicando até agora, beleza, tá. Mas o que vai consertar? Você nem sabe o que vai consertar a cabeça deles. Quem quer saber o que vai consertar a cabeça deles? Luta. O que vai consertar a cabeça deles vai ser luta, porque em Jerusalém vai acontecer a maior perseguição contra o evangelho como nunca existiu. Eles vão passar a pior luta da vida desses caras. Vocês estão achando que agora eles se encontraram com Jesus e que agora vai ser um mar de rosas? Não, agora eles vão ser perseguidos até a morte. Uns vão ser presos, outros vão ser crucificados de cabeça para baixo, outros vão ser tocados fogo. E Jesus está dizendo, vocês vão ter que ficar aqui agora. E aí você diz, pastor, não estou entendendo mais nada. Não, calma que eu vou explicar a você. Ou seja, esse lugar é o lugar onde teria a maior perseguição de todos os tempos do evangelho. E o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo, não sei se você vai entender isso aqui, tomara que você entenda. Jerusalém vai ser uma incubadora. O que é uma incubadora? Quem é que sabe o que é uma incubadora? Uma incubadora é onde o nenê prematuro, ou ele vive ou ele morre. Jesus, ele vai fazer uma seleção de fortes. Ele vai fazer uma seleção de gente forte ali. Esse lugar aqui em Jerusalém que vocês têm que ficar aqui, ou vai abater vocês, ou vai fazer o evangelho rodar o mundo inteiro. Em Jerusalém vocês serão perseguidos. Jesus não falou isso, né? Eu estou falando para vocês. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser atacados, vocês vão apanhar nas costas, vocês vão sofrer. Mas isso tudo vai preparar vocês. E vocês têm que ficar aqui, porque o que vai endireitar a cabeça de vocês vai ser isso aqui. Vocês vão entender, vocês vão passar o que eu passei, porque eu vou para o Pai agora, eu vou para o céu, e agora quem vai ficar no meu lugar vai ser vocês. Vocês vão ter que pregar, vocês vão ter que expulsar demônio, vocês vão ter que curar os enfermos, vocês que vão anunciar a palavra agora, e eu vou sair daqui. Só que eu não vou deixar vocês sozinhos, porque ele está dizendo aqui que eles vão agora apanhar, que eles vão sofrer, que eles vão ter que ficar em Jerusalém. Eles têm que ficar ali, nada de sair dali, nada de escapar, tem que ficar ali, porque ali vai ser o quartel-general de Jesus. Ali vai ser um negócio onde vai começar tudo, porque ali também é o lugar onde maior tinha os fariseus, tinha os epicureus, tinha de tudo ali, os pregadores da palavra estavam ali, e eles teriam que desafiar com esses caras. Eles iam sofrer, meu irmão, como eles nunca sofreram antes. Aí eu lembro, né, a frase que eu até dei para você sexta-feira passada, eu vou dar para vocês de novo aqui, que eu falei que eu ia pregar essa mensagem, que quando tudo está bem, a gente não cresce na nossa vida. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente desfruta. Quando tudo está difícil, a gente cresce. Porque quando começa o sofrimento, quando começa a luta, fala em voz alta comigo, eu começo a crescer de dentro para fora. Você pode notar, por exemplo, eu não vou ficar aqui dando exemplo de academia, mas o pastor Mike faz academia, né?
E você sabe que o momento que mais você cresce o teu corpo, ou muda o teu corpo e assim por diante, não é quando você vai lá e pega aqueles pezinhos, né, aqueles cotonete. Aí você olha um pouco no celular, aí você dá aquela caminhada de hamster em cima da esteira. Isso aí só dá fome, irmão. Isso aí só dá fome. Isso aí você foi passar tempo na academia. O que vai fazer uma mudança que você vai conseguir ver que o teu corpo cresceu, que você ficou mais forte? É quando você não aguenta mais. É quando você não aguenta mais. Quando parece, meu irmão, que é o teu limite. É o teu limite. Você está a ponto, parece até desistir. Você já viu aquelas mulheres de vez em quando puxando peso? Os caras também, né? Mas eu vejo as mulheres são, desculpa falar, as mulheres são mais escandalosas, né? Que está doendo, arregaçando, está arrebentando tudo por dentro. Ali cresce. Agora esse negócio que você faz peso lá, você coloca qualquer pezinho, isso aí não muda nada. Só vai te dar mais fome. É isso que eu quero te mostrar. Jesus está querendo dizer isso para eles assim, ó, vocês vão chegar ao limite de vocês. Vocês vão chegar ao limite. Quando você chegar no limite de vocês, isso aqui eu estou pregando para qualquer área da vida de vocês, mano. Isso aqui não é só para isso aqui, é para qualquer área. Quando você pensa que você chegou ao teu limite, continua ali. Não sai, não pede para sair. Fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, fica. Porque esse é o momento do crescimento. Esse é o momento que você vai ficar forte, os teus pensamentos vão se equilibrar. Você vai precisar se apegar cada vez mais a Deus. Ou você é abatido, ou você continua desequilibrado, perturbado, ou você cresce. E depois que crescer, aí vai chegar o momento que vai ficar tudo tranquilo. Porque você sabe como é que você conquista a paz? Com guerra. Então depois que passar a guerra, você vai ter paz. Aí você não vai crescer. Quando na tua vida está tudo bem, você não está crescendo. Quando na tua vida está tudo bem, você desfruta, aprende isso. Se está tudo bem na tua vida, o que vai acontecer? Você vai? Se está tudo ruim na tua vida, se está perseguição, se está luta, você vai crescer. Crescimento é com sofrimento. Crescimento com sofrimento. Perseguição, ataque, a gente não gosta. A gente não gosta de ser perseguido, a gente não gosta de passar luta. Mas é isso que sacode a gente para orar mais. É isso que sacode a gente para ler mais a Bíblia. É isso que mexe com a nossa cabeça e vai assentando os nossos pensamentos. Então você vê claramente aqui que eles precisariam ficar ali, porque eles não tinham maturidade ainda para ir. Eles estavam ainda sem acreditar direito em Jesus. Eles estavam assim com esse misto de alegria, perturbados, com medo. Eles não estavam essa maturidade toda para sair, né? Então, eles tinham que ficar ali. E aí Jesus diz até quando? Porque a Bíblia diz assim, ó, ficar em Jerusalém, aí tem um período. Até que período que eles tinham que ficar ali? Esse até é um período, ó. Até que do alto sejais revestidos de poder. Dá um aleluia aí, todo mundo? Ou seja, eles tinham que ficar nessa incubadora espiritual até que do alto eles fossem revestidos. E o que é esse poder, pastor? Isso aqui é uma estrutura que eles receberiam para não serem destruídos. Porque se eles não recebessem essa estrutura, esse poder, essa autoridade do alto, que nós sabemos que é o Espírito Santo, se eles não tivessem recebido essa autoridade, eles não conseguiriam ir para frente. Porque eles iriam enfrentar fora de Jerusalém lutas piores que em Jerusalém. Se em Jerusalém já ia ser uma escola raiz, ia ser a dificuldade da vida deles, fora seria mais ainda. E é isso que eu digo para você. De repente hoje você está num lugar que você está dizendo, pastor, não aguento mais. Fica aí, irmão. Pastor, estou passando uma luta aqui. Fica aí, irmão, fica aí até você ganhar essa estrutura do alto, até você estar preparado, até você ter esse revestimento. É uma roupa que parece que Deus coloca na gente. Então tem períodos da minha vida, da sua vida, que não adianta, aquilo ali vai ser para amadurecer. E eu te digo uma frase mais forte. Quem quer uma frase forte? O que você chama de sofrimento, Deus chama de amadurecimento. O que você está chamando na sua vida de luta, de não sei o que, coisa, Deus está chamando, sabe o que? Isso aí de escola. Deus chama isso aí de escola. Então por que eu vejo que tem gente que nunca amadurece? Porque apertou um pouquinho o cerco, a pessoa já cai fora. Não, apertou o cerco, fica. Apertou o cerco, fica. Porque geralmente quando você não está aguentando mais, é que porque nesse momento vai começar a crescer. Tem gente, como eu disse, apertou o cerco, porque a pessoa quer sempre tranquilidade. A pessoa quer sempre tranquilidade. E tranquilidade você cresce ou desfruta? Só desfruta, você não cresce.
Então é necessário esses momentos de transição, de novidade, de meu Deus, meus pensamentos estão desequilibrados, eu não estou legal, não estou estabilizado, aí vem uma luta, assim, meu Deus, o que é isso? Calma, calma que daqui a pouco vai vir esse poder do alto que vai revestir você. E é necessário passar por tudo isso. E tudo isso que eu estou pregando, onde é que está, pessoal? Onde é que está tudo isso? E Jesus assegura, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Essas lutas vêm para o nosso crescimento. Depois dali, pessoal, depois dali o negócio começa a andar, começa a fluir, começa a funcionar. Mas antes é desse jeito. E aí o que diz no próximo versículo, quem está gostando, dá uma glória a Deus aí. Amém? Então, o que eu descobri também uma coisa aqui, só antes de eu passar para o próximo versículo 50, só comentando, você não precisa pedir para sair de lugar nenhum, tá? Você vai notar que Deus vai tirar você na hora que tiver que tirar. Não pede para sair, tá? Só faltou falar não pede para sair 02. Só faltou eu falar isso agora. Não pede para sair. Não pede para sair. Se você pedir para sair, você está querendo desfrutar, você não está querendo crescer. Crescimento no meio do fogo, crescimento no meio da luta. É ali que Deus vai enviar o recurso para você permanecer. Está entendendo não? Então eu descobri isso, eu não tenho que pedir para sair. Deus diz, eu vou te deixar aí até que você tiver estrutura. Depois que você tiver essa estrutura, essa roupa que veio do céu, aí sim o evangelho, ó, pô. Mas agora não, vocês não têm estrutura, vocês estão meio bagunçados a cabeça de vocês. Isso vai se equilibrar com luta. Isso vai se equilibrar aqui em Jerusalém. Aqui em Jerusalém. Mas você notou que Jesus está com eles? Quem notou que Jesus está com eles? Jesus está com eles. Então tudo que você está passando, quem quer mais uma frase violenta agora? Levanta a mão para cá agora. Tudo que você está passando está tudo no controle divino. Está tudo no controle, irmão. Você pode pensar que está descontrolado. Na tua cabeça está descontrolado. Na tua cabeça, isso que não podia ter acontecido. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo agora? Meu Deus do céu, aí Jesus te dá uma palavra, mas será que é essa palavra mesmo? Aí ele come peixe, olha só como você não está legal. Ele come peixe e mel na tua frente. E você diz, meu Deus, mas é que é ele mesmo? Ai, meu Deus do céu. Você não está legal, mas calma que o negócio vai funcionar. 50, posso continuar? Finalizando, diz assim: e levou-os para fora, até Betânia. Jesus carregou eles até Betânia. E levantando as mãos os abençoou. Aleluia. Mesmo estando confuso, abençoa eles. E aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado para onde? Ou seja, agora é com vocês. Agora é com vocês. É vocês. E adorando eles, adoraram Jesus eles. E tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Já começaram a se fortalecer. E agora você vai ler comigo esse versículo, para você entender que eu vou continuar sendo chato com você e batendo sempre na mesma tecla. E estavam sempre aonde? Na igreja. Na igreja. Você quer crescer, você quer mudar a tua vida, você quer se equilibrar, você quer se estabilizar. É na igreja. É na igreja. É na igreja. É na igreja. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, e amém. E acabou o livro. Vê se tem alguma coisa dali para cá. Não tem mais, acabou. Então o fim de tudo vai ser na casa de Deus. O fim de tudo vai ser estar aqui. É aqui que vai começar o avivamento na tua vida. É aqui que você vai se equilibrar. É aqui que você vai crescer. É aqui que você vai se estabilizar. É aqui que Deus vai honrar você. E é aqui que vai chegar o período que tudo vai normalizar. E sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar desfrutando de todo o crescimento que você teve na sua vida. E não pede para sair. Ai, pastor, não aguento mais. Não aguento mais. Então está crescendo. Quando um personal trainer pega uma pessoa para treinar, e a pessoa diz, não, vai, mais 3, mais 3, mais 4, eu não aguento mais, vai, mais 3, a perna da pessoa começa a ficar desse tamanho. Crescimento é quando você consegue ultrapassar limiares da tua vida. Crescimento só quando você consegue romper. Se você não conseguir romper fibra, se você não conseguir romper limiares da sua vida, você não consegue crescer. Você só consegue desfrutar de alguma coisa pouca que você tem.
Então, não esqueça. Se a tua cabeça está bagunçada hoje com transição, novidade, é normal. Fica de boa, isso é normal. Isso ainda vai te trazer muita maturidade e muito crescimento na sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Se coloque de pé. Quem gostou da mensagem? Deu para entender o recado ou não deu? Né? Aleluia. O pastor não pensava que era tão difícil assim crescer. É isso aí. É, né? Tudo na vida. Você já nasce chorando, irmão. Você não nasceu rindo, né? Você sabe que a criança que sai da barriga da mãe e ela nasce quieta é um problema, né? Porque, pô, não ouviu o choro da criança, do nenê? Não, tem que ouvir o choro. Já nasce, já... Ah, me lasquei. Isso aí. Isso aí, mano. É luta, né? Já... Você nasceu para crescer, irmão. Cresceu ou não cresceu? Cresceu. Quem aprendeu a andar de bicicleta, levanta a mão aí. Quantos tomos você tomou? Então, isso não tem, mano. Não tem. E cada tombo que você tomava, você fazia assim, meu Deus, agora não vou cair. Agora não... Pá, ai, de novo, cara. Não adianta, daqui a pouco você pegou o negócio. Hoje você está andando de bicicleta, vai tudo que é lugar. Vai ou não vai? Vai, né? Mas você arrebentou umas várias vezes. E não adianta, mano. A vida é assim, irmão. A vida é assim. Crescimento é assim que funciona, irmão. Crescimento é desse jeito. Você fica um período confuso. Agora, não é sempre que acontece esse período, mas momento de novidade, transição, o tico e o teco, irmão, eles começam a brigar dentro da tua cabeça. Vai começar a subir uns pensamentos ruins, o diabo vai aproveitar, vai começar a soprar na tua cabeça e vai começar a dizer, Deus não existe, isso aí não funciona. Evangelho, olha só, né? Outra coisa que faz as pessoas muito sair de igreja, né? Na igreja eu encontrei muita gente falha. Tá, então faz o seguinte, ó. Quando você achar uma igreja que é perfeita, pelo amor de Deus, você não entra lá. Porque se você entrar, você vai estragar. Porque não tem ninguém que é. Você para com essa palhaçada, irmão. Não, eu não vou mais lá porque um me olhou assim. Outro me olhou. Para, irmão. Irmão, todo mundo é imperfeito, irmão. Todo mundo tem falha, irmão. Todo mundo. Um tem uns cri-cri, outro tem outro, sim ou não? Não tem, mas daí, fica aqui. Fica, que você vai receber um poder que vem do alto. E um grande avivamento vai começar no lugar onde mais você foi perseguido. No lugar onde mais você vai passar luta, no lugar onde mais você vai crescer. Aprende isso e você vai ser abençoado. Diga aleluia. Deu para entender o recado? Feche os teus olhos, todos se coloquem de pé, levante as mãos aos céus agora. Se coloquem em pé, irmão, para orar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus é verdade. Quem sabe tem alguém que está passando uma luta financeira, alguém que está passando uma luta com saúde, alguém que está passando com uma luta com mãe, com pai, alguma luta ministerial, uma tribulação, e você diz, caramba, não sei, eu acho que eu vou desistir. Que desistir, irmão? Isso é só o início da tua jornada. Ainda você vai passar muita luta que vai te equilibrar, pode ter certeza. Você vai ser revestido do alto, vai vir um poder que vem do céu, meu irmão. Vai vir uma capacidade, vai vir uma unção que vem do céu, que vai revestir você e vai fazer você crescer como você nunca cresceu na sua vida. Vai fazer você ser abençoado, você vai prosperar, você vai crescer como nunca cresceu. Mas ainda agora é um período de luta, é um período de guerra. Não é um período de desfrutar, é um período de crescer. E você tem que entender isso. Existem períodos e períodos na nossa vida. Existem períodos que são tribulados, existem períodos que são difíceis, complicados. Como você leu na Bíblia Sagrada agora há pouco com o pastor Michael, Jesus olhou para ele e disse assim, por que vocês estão tão perturbados? Por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Que pensamento é esse que você está tendo, irmão? Que se nunca teve esses pensamentos, essas dúvidas, esses espantos, essas incógnitas, esses questionamentos, essas crises que você está passando de mente. E Jesus disse, calma, eu estou com vocês. Sou eu que estou por detrás de tudo isso. Tudo isso que está te acontecendo já estava registrado, já estava escrito. E você não tem que ficar se apavorando. Calma. Mas vocês têm que ficar onde vocês estão. Vão passar muita luta ainda, mas o evangelho vai correr o planeta todo. E hoje nós estamos, olha que coisa forte, levanta a mão bem alto para o céu. Hoje nós estamos aqui em Campo Grande e o evangelho está sendo divulgado. Aleluia. Você viu onde que o evangelho chegou, irmão?
O Evangelho chegou lá em Caxias do Sul, há tantos anos atrás, e eu fui alcançado pelo Evangelho. E o Evangelho ele iniciou desse jeito, com crentes perturbados, confusos, em pânico, assustados, mas que foram passando por lutas, dificuldades, receberam o Espírito Santo e foram crescendo e foram amadurecendo. E olha só o Evangelho hoje. Enquanto eu estou pregando aqui, quantas igrejas nesse domingo de manhã também estão cheias? Pensa, irmão, pensa, hoje durante o dia todo, quantas mais de milhares de pessoas vão passar aqui nessa igreja hoje. Aleluia. Mas o segredo é ficar no templo todos os dias, é estar na casa de Deus sempre, sempre no templo, louvando a Deus, adorando a Ele. Não importa a tua luta, a tua dificuldade, a tua crise, não sai, não abandona, fica, porque você vai amadurecer, você vai crescer, você vai ser abençoado. Aleluia! Levante as mãos aos céus, porque tudo isso que você está passando hoje na sua vida, ainda vai chegar o período de você desfrutar de tudo isso. E eu profetizo na tua vida uma coisa muito forte, hein? Levanta a mão para cá que eu vou abençoar você agora. Receba o que eu vou falar para você agora. Receba isso. Sobre a palavra que eu preguei hoje. O que você está passando luta hoje, amanhã ainda vai ser um motivo de muito testemunho e de muita alegria para você. Você ainda vai dar risada de tudo isso que aconteceu. Vai ser só uma lembrança, toda essa luta que você está passando. E você vai dizer: caramba, eu precisava ter passado tudo isso que eu passei. Eu precisava ter passado por toda essa luta. Eu amadureci, eu cresci, sofri, me perturbei, bagunçou minha cabeça, bagunçou, mas Jesus me estabilizou. Eu profetizo a vitória na sua vida. Aleluia, adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Já fiz, sim, minha decisão tomei, a Jesus seguirei. Seu amor me alcançou, Seu amor me alcançou, sua mão me resgatou. Sua mão me resgatou. Ao meu Deus, Ao meu Deus servirei. Sua palavra eu vou obedecer. Sua palavra Eu vou obedecer. Nada me impedirá de o seguir. Nada Me impedirá de o seguir até o fim. Eu decidi te seguir. Levante a voz. Eu decidi te seguir. Não há mais como voltar. Não há mais como voltar. Vou tomar minha cruz. Vou tomar minha cruz. Custe o preço que for. Preço que for. Irei até o fim. Irei até o fim. Sei que virão aflições. Sei que virão aflições. Não será fácil, eu sei. Não será fácil, eu sei. Mas tu estás comigo. Mas tu estás comigo. Eu não vou desistir. Eu decidi te seguir. De novo. Eu decidi te seguir. Solte a voz. Eu decidi te seguir. Não há mais como voltar. Não há mais como voltar. Vou tomar minha cruz. Vou tomar minha cruz. Custe o preço que for. Preço que for. Irei até o fim. Irei até o fim. Sei que virão aflições. Sei que virão Aflições. aflições. Não será fácil, eu sei. Não será fácil, eu sei. Mas tu estás comigo. Mas tu estás comigo. Eu não vou não desistir. vou desistir. Eu decidi te seguir. Eu decidi te seguir. Aleluia. Eu decidi te seguir. Eu decidi te seguir. Não há mais como voltar. Não há mais como voltar. Vou tomar minha cruz.
outra voz: vou tomar minha cruz. Vou tomar minha cruz, custe o preço que for. Eu irei até o fim, Jesus. Irei até o fim. Sei que virão aflições, Sei que virão aflições. não será fácil, eu sei disso, Não será fácil, eu sei. mas tu estás comigo. Mas tu estás comigo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu decidi. Só essa parte. Eu decidi te seguir. Só essa parte agora. Eu decidi. Mais uma vez, diga para ele: eu decidi. Ele está decidido. Eu decidi te seguir. Por mais que tenha confusão mental, por mais que eu tenha aflição, eu vou permanecer até o Senhor fazer a obra na minha vida. Quem sabe muitos de nós aqui já chegamos bem próximos de sair, de abandonar, de largar. Mas esse é o período que a gente mais cresce. Esse é o período que a gente mais amadurece. E depois é um período que a gente mais desfruta, porque a gente começa a passar a parte boa do negócio. Não é luta sempre, irmão. Não é luta, são períodos. Transições, novidades, coisas que nós não esperávamos, coisas que acontecem, ataques, tribulações, balançam a gente. Mas nós aprendemos hoje que tudo isso vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Se prepare, porque coisas maiores virão na sua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Dá um glória a Deus.